Oi, gente, tudo bem? Hoje nosso devocional vai ser sobre 2 Crônicas 22, no versículo 5, que diz que a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnífica. E esse texto é um texto lá de 2 Crônicas de Davi, mobilizando as pessoas para que as pessoas doassem as coisas necessárias, os metais necessários, tudo que fosse necessário para a construção do templo do Senhor. Nós sabemos que quem ficou com a incumbência de construir esse templo foi Salomão, o filho de Davi. Mas Davi, enquanto vivo, ele saiu mobilizando todo mundo para que todos doassem coisas preciosas, eram ouro, prata, cobre, coisas valiosas naquela época para a construção do templo. E eu fiquei aqui imaginando o seguinte: quando a gente vai presentear alguém, quando a gente vai dar alguma coisa para alguém que a gente ama muito, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos tios, uma amiga muito querida, o que a gente faz? A gente dá o pior? A gente compra a pior roupa, a gente idealiza, a gente pode até não ter dinheiro para dar o melhor que a gente gostaria, mas a gente vai ter o pensamento de dar o pior? Não, né? Então, por que às vezes a gente entrega para o Senhor aquilo que resta da gente? O nosso resto, aquilo que sobra, aquilo que não faz falta. Por que a gente faz isso com Deus? Se Deus ele é tão grande, se Ele é tão maravilhoso, a gente não tem noção de quantos livramentos o Senhor nos dá num dia, em 24 horas, a gente não tem noção disso. Mas por que a gente faz isso com Deus? Davi, ele era um homem com o coração, tão ligado com Deus. Mas ele errou. Ele errou muito, sim, mas ele tinha um arrependimento dentro dele. E quando ele oferecia alguma coisa para Deus, Deus não via exatamente, porque a gente não está querendo falar hoje sobre as coisas materiais, embora aqui fale de coisas materiais. Mas a visão de Deus nesses textos, quando ele colocou esses textos para nós, a visão dele não era sobre vaidade, de mostrar um templo maravilhoso para todo mundo. Ele estava mostrando a intenção do coração de Davi em oferecer o melhor. Quando você pega esse texto e que vocês possam ler todo o versículo, todo o capítulo 22 e possam ler outros textos que vêm a seguir, também sobre essa mobilização de Davi na questão da doação das coisas necessárias, pedindo que os profissionais em todas as áreas, para eles trabalharem a madeira, os ourives, todo tipo, as costureiras, todos os tipos de serviço, de dons eram entregues, eram oferecidos para fazer todos os tipos de trabalho, para que o templo ficasse lindo, maravilhoso, como diz na palavra. O Senhor ele estava mostrando a intenção do coração de Davi. Não era por vaidade, não era por interesse, não era para se mostrar, era por alegria e por gratidão. Quantas vezes nós não alegramos o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa entrega da nossa vida, porque eu não estou falando só de coisa material, eu estou falando, vamos dizer, exclusivamente da intenção do nosso coração de um simples ir ao culto. De um simples, você pode me ajudar na cantina? Você pode ficar na recepção para mim? Coisas simples, que não custam nada para nós. Mas quantas vezes nós colocamos tanto empecilho? Às vezes nosso filho pede uma coisa que às vezes a gente não tem nem dinheiro para comprar, gente. E aí a gente se esforça, se endivida, faz o que não pode para poder fazer a vontade de um filho. Às vezes a gente quer uma coisa que a gente não tem condições de comprar e a gente se afunda nas dívidas para comprar um celular melhor, para comprar uma coisa melhor. E às vezes a gente não vai numa RBD, que a gente não vai precisar fazer
Nada, gastar um tostão. A gente só vai ter que ir com alegria porque a gente tem vontade de aprender de Deus. Às vezes, o pastor ou alguém, algum líder, pede a sua ajuda para você, às vezes, cortar um papel, fazer alguma coisa, anotar um nome. E aí você fala, não, esse dia eu não vou poder, sabe por quê? Porque, eu não acordo essa hora. Ou então, não, esse dia eu faço faxina na minha casa. Não, esse dia eu marquei com minhas amigas para ir não sei aonde. E às vezes a gente não abre mão de nada que a gente possa fazer para Deus, porque tudo para Deus parece que é tão pesado, parece que é tão difícil. Gente, Deus é tão bom para nós. Outro dia eu estava pensando, sabe no quê? Que às vezes a gente para perto de uma coisa assim tão grande, sei lá, um monumento numa praça, e a gente fica vendo o nosso tamanho diante daquilo, e eu fico imaginando o tamanho de Deus. Você já foi perto de um prédio muito alto, e você se viu ali perto daquele prédio, você ficou olhando para si e falou, caramba, que prédio alto, que monumento. E aí você fala assim, como eu sou pequena diante disso. Você já se imaginou o seu tamanho para Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, a necessidade que a gente tem de Deus, a falta de controle que a gente tem da nossa própria vida na questão em relação ao poder de Deus? Como que nós, conhecendo o poder de Deus, sabendo o que Ele é para nós, o que Ele faz, o que Ele fez por nós, a gente não consegue dar o nosso melhor? Por que é tão difícil a gente fazer o melhor para Deus? Por que é tão chorado, que é tão sofrido tudo que a gente entrega para Deus? Davi é um exemplo para mim em outras questões, né? Eu já falei aqui na questão do arrependimento, que embora ele tivesse muitos defeitos e tenha errado bastante, ele era segundo o coração de Deus pela capacidade que ele tinha de se arrepender e não voltar ao pecado. Ele podia até cometer um outro, porque, afinal de contas, nós somos pecadores, nós temos essa raiz e a gente peca o tempo todo. A gente quer ter aquela proporção, nossa, mas pecadão, pecadinho, para Deus não tem isso não. Mas ele era segundo o coração de Deus. Deus via a intenção do coração dele. E na palavra dele diz que você precisa fazer as coisas com alegria, senão você não vai estar agradando ele. E outra coisa, né? O Senhor fala também que se você não abre mão de pai, mãe, filho, o que está na sua volta por conta de Jesus, você não é digno dele. Muitas vezes a gente não consegue abrir mão de alguma coisa na nossa casa, para os nossos familiares, porque a gente acha que Deus não merece. Mas aí o chefe da gente fala assim, você tem que trabalhar sábado. E aí você vai trabalhar sábado, porque o seu chefe falou. Mas e Deus, gente? Eu não estou dizendo que é para você faltar ao seu trabalho, para você fazer as coisas de Deus. Eu estou dizendo que não façam as coisas para Deus de uma forma pesada, obrigatória, triste. Não. Faça as coisas para Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Apresentar a Ele com cânticos, com o seu coração grato. Aí sim você vai estar agradando o coração de Deus. Você vai estar deixando Deus, o Senhor tão alegre com você. E é bom a gente arrancar sorrisos do Senhor, porque Ele faz tantos mimos para nós. Reconheça a bondade e a graça do Senhor hoje e ofereça o melhor para o nosso Deus. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.